Gravar. Ó, coloquei para gravar, então vamos lá. Recapitulando, tava falando o seguinte: a gente vai simular como se fosse exatamente o mesmo esquema da banca, tá? Então eu vou cronometrar. Então, quando eu falar que tá valendo, começam a contar os 8 minutos. Vocês têm os 8 minutos, sem interrupção, vocês vão direto nos 8 minutos. Quando terminar os 8 minutos, vocês vão passar a palavra para mim. Eu vou fazer as perguntas, os comentários, como se a gente estivesse na banca mesmo. A diferença é que tem uma pessoa só. E aí eu vou abrir a ficha de avaliação de vocês, que é a mesma coisa que os professores fariam. A diferença é que o professor não preenche a ficha na sua frente, eles preenchem entre eles e depois você recebe a nota. Aqui, para vocês saberem exatamente cada um dos pontos que eu estou comentando, eu vou abrir, compartilhar a ficha e mandar a ficha para vocês. Beleza? Ok. Beleza. Então, ó, quando eu falar valendo, está valendo. 1, 2, 3, valendo. Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos apresentar a primeira parte do nosso TCC, que é um plano de negócio do desenvolvimento do produto Melvelan. Esse é o nosso grupo. Pode passar, Josi. Nosso produto, ele consiste em um creme de avelã com mel e cacau, que visa apresentar uma alternativa que nutricionalmente é equilibrada, diferente dos outros cremes de avelã convencional. Ele foi elaborado com ingredientes isentos de processados e aditivos, que são artificiais, e nosso produto é mais voltado para os consumidores que priorizam as opções alimentares mais saborosas, práticas, nutritivas. A gente vende nosso produto a R$ 15, numa embalagem de 200 gramas. Bom, os problemas de solução. Atualmente no mercado de creme de avelãs existem muitos produtos e, bom, vocês sabem, eles são muito saborosos. Só que, embora muito saborosos, eles possuem uma baixa carga nutricional. E é aí que o nosso produto entra, sendo, além de uma opção super saborosa, também sendo um produto que oferece benefícios nutricionais, né? Devido os produtos que estão no mercado, eles oferecem uma baixa carga nutricional, principalmente devido à adição de vários ingredientes artificiais. E o nosso produto ele é o contrário disso, né? Ele é feito com produtos naturais, adoçado principalmente com mel. Então ele vai oferecer alguns benefícios nutricionais, além do sabor delicioso. Pode passar, Josi. Um estudo do ambiente do setor de avelã no mundo mostra que esse mercado ele vai crescendo a cada ano, numa taxa de 8,7%, uma previsão para chegar a valer 19,6 bilhões de dólares até 2030. No gráfico em pizza, que vocês estão vendo aí, isso foi um relatório feito pela Maximize Market Research. Na parte laranja, ele mostra a porcentagem do mercado de avelã, voltado apenas para os cremes de avelã. Vocês podem ver ali que é uma porcentagem bem grande. O Brasil, ele acompanha essa expansão do mercado de avelã, embora a América Latina faça uma parte pequena da fatia do mercado global, ainda assim é um mercado que está crescendo e é um mercado que oferece oportunidades, né, para o desenvolvimento de novos produtos. Segundo as pesquisas, principalmente para produtos que ofereçam algum benefício à saúde, porque devido ao envelhecimento populacional, esses produtos estão sendo mais procurados ultimamente, produtos que ofereçam benefícios à saúde. No Brasil, o preço médio do avelã, do quilo do avelã, chega a custar em média aí R$ 50. É um valor alto, mas ele é um produto de valor agregado, que tem uma demanda. Deixa eu passar, Josi. Bom, na nossa pesquisa da análise de demandas, nós vamos focar o nosso produto principalmente, inicialmente, né, a venda no estado de São Paulo, na região metropolitana, que tem cerca aí de 21 milhões de pessoas. O nosso público, nós visamos pessoas entre 15 e 59 anos, pertencentes às classes B2, C1 e C2. No nosso MVP, nós conseguimos vender para pessoas de ambos os sexos, que tinham entre essas idades, né? E a receptividade
positiva foi cerca de 50%, né, metade. E ali no nosso gráfico vocês podem ver a parte vermelha, uma setinha apontando, né, que é a parte de mulheres e mães. Nós já fizemos um outro extrato da pesquisa, né, especificamente da parte ali das classes B2, C1 e C2. E nós descobrimos que as mulheres mães que residem na região metropolitana de São Paulo, pertencentes a essas classes, representam cerca de 2.800.000 pessoas. Esse é principalmente o público que nós queremos focar, porque devido a essas pessoas terem filhos e se preocuparem mais com a parte nutricional dos alimentos, é um público que nós queremos ganhar, né? Digamos assim. Pode passar, Josi. Bom, complementando o que o Bruno disse, né, o perfil do cliente são exatamente essas mães, né, de classe B2, C1 e C2, e esse perfil de cliente são mães que estão preocupadas com a alimentação do dia a dia, né, dos filhos, e buscam justamente uma alimentação prática e nutritiva, né, o que o nosso produto atende perfeitamente. Além de se tratar do público feminino, que já tem um apelo emocional, pensando em cremes, né, em produtos voltados a essa parte doce. Pode passar, por gentileza. Então, apresentando aqui para vocês os nossos canvas, né? Então, segmentação de clientes, novamente, mães que buscam opções nutritivas, interessados em produtos artesanais, proposta de valor nutritivo, saboroso e prático, né? Os canais vão ser por via e-commerce e venda direta. Relacionamento com os clientes vai ser site, telefone, e-mail e redes sociais. Fontes de receita, a venda direta do produto e venda através de distribuidores, né? Pequenos mercados. E recursos-chave, creme de avelã, o mel, cacau, né? Os próprios insumos, né? Incluindo a matéria-prima. Atividade-chave, a produção, marketing, distribuição. E parceria-chave, fornecedores de avelã, né? Fornecedores de cacau, apicultores, né? Obviamente. Entreposto de mel, distribuidores. E, por último, estrutura de custos, aquisição de matéria-prima. Não é sempre que teremos mel. A própria produção, né, em si, a entrepostagem do produto. A logística, né, vai ser terceirizado, mas entra no custo. O marketing e a distribuição. Dentro do nosso MVP, conseguimos um resultado de 30 vendas, com um público atingido de 25 participantes, de ambos os sexos e com idade variada entre 15 e 59 anos, usando o método de coleta de depoimento em áudio e vídeo, através de gravação, tanto do áudio, separado, em alguns casos, quanto do vídeo com os depoimentos, além dos registros fotográficos. Nesse MVP, o objetivo foi avaliar a aceitação sensorial e o posicionamento de mercado do creme de avelã. Para isso, usamos 2 ambientes testes, a ETEC de Cotia, com os estudantes e professores, e a Prefeitura de Cotia, com os profissionais diversos. Feito o depoimento, a gente elaborou na parte teórica a parte qualitativa e quantitativa, identificando as tendências e insights sensoriais. E com os resultados, investimos na parte de marketing do produto. Lembrando que fizemos esse teste de MVP um pouco antes, parte dele antes e depois do início das vendas. São alguns dos registros desses candidatos, desse público que experimentou nosso produto. Os depoimentos deles foram, primeiro começando pelas embalagens e rótulos, onde houve crítica na dificuldade de leitura das informações do rótulo, onde muitos identificaram que a logomarca ela não era tão evidente, trazendo uma fortificação da imagem do produto. O que identificou também as informações nutricionais do produto, a qual a gente está trabalhando para resolver isso. A questão do sabor, isso dividiu opinião, onde a maioria optou por, onde a maioria decidiu, onde a maioria gostou do creme de avelã. Contudo, houve críticas apontando pelo sabor do mel que ficava destacado. E por isso não agradou todos, por questão de alguns não gostarem do sabor do mel.
A questão da aparência foi um dos itens mais bem avaliados do nosso produto, onde os participantes visualmente acharam atraente, e isso também os incentivou a também quererem experimentar o produto. Outro item muito importante avaliado foi a questão da textura do produto. O item que foi destacado por ter uma aparência mais cremosa e uma consistência mais cremosa, o que trouxe uma maior satisfação para esses clientes. Fizemos também uma pergunta de estimativa de preço. Se eles olhassem em uma prateleira ou mesmo alguém vendendo, qual que seria o valor que eles pagariam? E ficamos muito satisfeitos em descobrir que grande parte propôs valores maiores ou próximos do que a gente está oferecendo. Na parte de comércio do MVP, fizemos uma campanha de venda com todos os membros do grupo por 3 meses, começando em setembro e se estendendo até o final da primeira semana de novembro, aonde a maior parte das vendas aconteceram no mês de outubro, sendo no total 30 vendas. Bom, vou falar dos itens não avaliados, né? Estratégias a serem adotadas futuramente. Vou falar brevemente aqui. Realizar um CRM, né? CRM é um host que a gente vai poder captar opiniões, feedback dos clientes, para inclusive colocar melhorias, né? Talvez acrescentar novos sabores, novas linhas de produtos, né? E ver onde a gente pode estar melhorando essa nossa prestação de serviço. E venda em atacado, né? Para pequenos empórios e armazéns. Não precisa ser necessariamente uma empresa que tenha centro de distribuição, né? Aquelas que entram em médio, grande porte. Esses empórios locais, né? Atacados, lojas, onde a gente consiga vender uma quantidade mínima ali, valor atacado, né? Ter uma margem de lucro boa e onde o produto tenha saída, né? Tenha saída nesses locais e aos poucos ele também vai se divulgando. Então é isso. Pausei. Bora lá, senhores. Deu 11 minutos e 18, tá? Primeiro, parabéns, que a apresentação ficou bem legal. Tem alguns pontos para a gente bater. Eu vou mandar um textinho para vocês no chat e eu vou comentando ele. Depois a gente migra para a minha tela aqui para a gente fazer a ficha, tá? Em relação ao tempo, vocês têm que tomar cuidado, que estourou muito. Tem muitas partes que vocês acabaram lendo. Então, eu acho que vocês ensaiando mais um pouco, vocês vão conseguir deixar esse tempo melhor, tá? Eu acho que é só questão de dar uma praticada. Eu acho que vocês conseguem melhorar bem essa questão do tempo, tá? Eu mandei no chat para vocês algumas anotações. Vamos lá. Lá no começo, vocês não precisam falar de preço ainda, tá? Então, vocês não precisam falar de preço por enquanto, porque vocês ainda vão estudar o preço com mais detalhes, etc. Então, eu não falaria ali de preço no começo. Quando vocês vão para o problema e solução, que vocês falam ali que os produtos atuais têm pouco nutriente, etc., eu inseriria ali algum dado que traga isso. Por que eu digo que eu traria algum dado? Porque vocês estão falando, só que não tem nada que comprove. Então, por exemplo, o professor pode questionar, ou não só o professor, pensando que vocês estão apresentando até fora para o investidor. Ele vai perguntar, tá, de onde você pegou isso? Ah, professor, eu acho, fulano, eu acho que é isso. Não, então, eu também acho, também tenho a mesma sensação que vocês, tá? Só que a gente precisa validar isso. Então, é legal ali, com a abordagem que vocês usaram, vocês colocarem algum dado, tá? Então, trazer algum dado que mostre isso, para ficar que não é só da cabeça de vocês, não é só dentro da realidade de vocês, que às vezes quando a gente fala uma coisa que a gente vê diariamente, a gente está considerando nossa realidade, mas não necessariamente isso se aplique em outros bairros, outras cidades, outros perfis e etc. Então, é legal vocês colocarem algum dado ali, tá? Então, eu colocaria o dado. Tem os lugares ali que vocês colocaram depois, quando vocês entram para falar de setor, vocês trazem uns valores e etc. Coloca o símbolo do real, facilita para quem está olhando, para saber que hora que vocês estão falando número e que hora que vocês estão falando
valor em dinheiro, tá? Então, um outro ponto. Demanda, eu achei que vocês iam arrebentar na demanda por serem alunos do Onofre. A demanda de vocês não está correta. Lembrem-se que, no final de tudo, eu espero que vocês tenham assistido a aula do Onofre, ainda mais vocês que estão orientando os deles. Lembra que, no final de tudo, a demanda tem que trazer uma estimativa de quantidade de vendas por mês. Não se esqueçam isso. Vocês fizeram um recorte até as mães e terminou ali. Então lembra, depois qualquer coisa volta lá no vídeo, que precisa converter para, beleza, vocês têm 2 milhões de mães. Com essas 2 milhões de mães aí, qual a expectativa de venda mensal? Então vocês precisam trazer isso na demanda, tá? Isso eu tenho certeza que a hora que vocês mostrarem pro Onofre, ele vai cricrizar com vocês também. Então esse é um ponto que vocês precisam ajustar, tá? Outra coisa, o perfil do cliente, coloca uma persona ali, fica legal, vocês explicaram um pouco, etc. Depois traz uma persona, porque aí a persona mata a pau para você fazer a explicação. Então, fulana de tal, tantos anos, ela é mãe, ela faz isso e etc. Estou usando o exemplo do mãe, porque vocês mesmos estão falando que vão trabalhar com mãe, tá? Então, faz isso que facilita muito. O Canvas tem algumas coisas importantes, tá? No Canvas vai ser outro ponto que eu vou descontar, que eu descontaria ponto. A visualização. Tentem melhorar a visualização, então o Canvas tem os campos coloridos dele ali. Tenta trabalhar com isso para... Tem toda uma lógica, aqueles campos, as cores, elas são relacionadas, então dá uma trabalhadinha nessa visualização para ficar melhor para quem está assistindo. Tem um erro grave no Canvas de vocês, que é a segmentação. Vocês não estão trazendo, vocês só falaram ali mães de forma genérica. Quem são essas mães? Onde que essas mães moram? Qual a classe social dessas mães? Então, isso precisa ficar muito claro. Então, por exemplo, mães da classe... Eu não lembro na demanda de vocês qual recorte que era, mas sei lá, mães da classe B de Coti região. Beleza, consigo saber que são mães de Coti região da classe B. Mãe, sei lá, de Carapicuíba da classe C. Então, é importante a gente ter essa clareza de entender qual é a classe, entender qual é a região, para ficar mais fácil de mensurar isso, tá? Então, esse é um ponto crítico. Então, 2 pontos críticos. A análise de demanda é um ponto crítico. O Canvas, essa questão da segmentação é um outro ponto crítico, tá? Isso atrapalharia vocês na hora de compor a nota, tá? A proposta de valor, eu sugiro vocês darem uma ajustada também. Até o verbo ficou diferente, né? Vocês usaram uma linha para... Primeiro vocês usaram as palavras num sentido e depois o praticidade em outro. Ficou meio estranho isso. Eu trabalharia alguma coisa ali, como oferecer um produto que combine saúde, praticidade, etc. Eu trabalharia alguma coisa mais nessa linha. Pensa que quem lê a proposta de valor de vocês tem que entender o que o produto de vocês faz de especial. Então, eu colocaria alguma coisa nessa linha, tá? Esse não é um ponto crítico, mas eu acho que vale um ajuste, tá? Não tá 100%. Continuando aí nas anotações que eu mandei para vocês. Deixa eu já ir compartilhando minha tela. Continuando aí nas anotações que eu mandei para vocês. Ficou legal a apresentação do MVP, bem legal. O que eu sugiro? Tem um slide ali que vocês chamaram de depoimentos. E esse slide está riquíssimo, porque vocês falaram tanto das coisas que foram positivas, quanto das coisas que foram negativas. Isso é muito importante para o MVP, que a ideia do MVP é justamente essa. O MVP não vai só te mostrar tudo que é bom, senão você nem precisaria fazer. Ele também tem que te mostrar problemas. Eu deixaria aquele slide mais visual. Então, por exemplo, verdinho que ficou bacana, que nem vocês falaram que a aparência foi um ponto extremamente positivo. De repente, um joinha lá na aparência, um verdinho lá na aparência, alguma coisa do tipo. O rótulo foi uma coisa que não ficou legal. De repente, um vermelhinho lá no rótulo, até para vocês não precisarem ficar lendo tudo no mínimo do detalhe. Aí foi o Josafá que apresentou esse slide. Você nem precisa ler o slide inteiro. Você foca só nos comentários principais. Aí a galera vai batendo o olho conforme está assistindo
e vai entendendo ali as coisas. Então, eu deixaria esse slide mais visual. Esse slide está muito rico, tá? Dá para vocês trabalharem ele muito mais, porque ele traz muito o que a gente espera do MVP. Eu não anotei aqui, devia ter anotado. Não vejo necessidade de vocês exporem os dados de quem fez a compra, ainda mais que vocês estão vendendo aí um produto B2C, que vocês foram lá vocês foram a ETEC, prefeitura e etc. Eu não vejo necessidade de, naquele slide, ter os nomes das pessoas, vocês podem simplificar e trazer as quantidades. A explicação do período ficou bem legal. Eu acho que aquele gráfico do lado que vocês colocaram, que mostra ali a época que foi vendido e etc., aquilo eu manteria, que ficou muito legal, mas eu tiraria o nome das pessoas, tá? Eu acho desnecessário vocês deixarem o nome das pessoas ali, tá? Pode alguém vir se incomodar e tudo mais, tá? E eu nem sei se vocês pediram autorização para as pessoas para mostrarem também os dados delas, então tomem cuidado com isso. No itens não avaliados, o CRM não é um item não avaliado de vocês. Eu entendi que vocês gostariam de ter um CRM e não vão ter por enquanto, mas isso não é uma coisa, não é um serviço que a empresa poderia prestar, alguma coisa do tipo. Então, o CRM ele não é um item não avaliado, tá? A venda em atacado é. A venda em atacado casou perfeito com a ideia de apresentar o itens não avaliados, que é um serviço que vocês poderiam prestar, é uma atividade que a empresa de vocês poderia prestar, mas no momento vocês não vão prestar. Então, eu mataria ali o CRM, deixaria o venda em atacado e refletiria se tem alguma outra coisa. Então, talvez venda em atacado e outros sabores. Vocês matam vocês matam o tópico do itens não avaliados, tá? Eu mandei essas anotações para vocês aí no chat, é só vocês copiarem. Eu vou vir para a ficha e aí eu abro para vocês palpitarem, tá? Se a gente for olhar a ficha, eu já falo de cara para vocês aqui onde que eu descontaria. Eu descontaria ponto de vocês no Canvas, por causa da segmentação de cliente. Eu descontaria ponto de vocês aqui, e eu descontaria ponto de vocês aqui na demanda. Esses dois itens, com certeza, eu descontaria ponto, tá? Dependendo da cricrice do momento, na segmentação de clientes. Por quê? Por causa que, como vocês não colocaram a persona e depois lá no Canvas tá pobre, a pessoa pode sair com dúvida. Então, aqui eu vou usar a mão pesada, para a gente usar a mão pesada no teste, mas aqui confesso para vocês que dependeria muito do que foi, como que eu ia perguntar na hora e etc. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, tá? Os outros dois eu colocaria seco mesmo, e esse daqui dependeria do momento, tá? De resto, pessoal, problema e solução ficou muito claro, mas não se esqueçam no problema e solução de vocês colocarem alguma coisa que reforce o que vocês estão falando e não fique só saindo da cabeça de vocês, apesar de que eu concordo com tudo que vocês falaram, mas a gente pode questionar e falar, beleza, eu concordo, mas você tirou isso da onde? Ou eu posso aparecer e lá falar, puta, eu não concordo. Aí vocês falam, não, professor, mas é assim. Eu falo, beleza, vocês tiraram da onde esse dado? Então, é interessante vocês ajustarem. Então, aqui, eu colocaria, mesmo assim, no plenamente satisfeito. Ameaças do setor, vocês focaram vocês falaram sobre o avelã. Achei interessante vocês falarem sobre o avelã, até achei que vocês iam falar mais sobre o mel, mas ficou ok, deu para entender claramente a questão do avelã e etc. A única coisa que vocês têm que refletir aqui é se depois vocês vão fazer outros produtos com avelã ou outros produtos com mel, só para vocês pensarem um pouco aí qual vai ser o vetor aí de vocês, tá? Mas eu marcaria aqui eu descontaria mesmo, aqui eu descontei agora só para ter a mão mais pesada, e aqui eu descontaria mesmo. O MVP, claríssimo, ficou muito claro o que vocês fizeram, parabéns, MVP feito, sensacional, tá muito claro o que foi feito, gostei bastante. Os itens não avaliados, apesar do lance do CRM, vou ignorar ele, porque besteira, dá para vocês arrumarem, não ficou nada de grave, então tranquilo também, e vocês apresentaram aí com domínio do trabalho. Aqui no ponto do domínio do trabalho, eu não vou descontar nada, mas fica a dica para vocês darem uma ensaiada a mais, para vocês lerem menos. Eu acho que vocês acabaram lendo muito, tá?
Então, mas isso é questão de ensaio, normal. Vocês acabaram de fazer o slide, vai ser normal vocês precisarem dar uma ensaiada para isso sair de forma mais natural, tá? Mas isso não é do jeito que está feito aí, não tem nada grave em relação a isso. É só vocês realmente darem uma ensaiada. Se vocês apresentarem algumas vezes entre vocês, depois vocês apresentam para o professor orientador de vocês também, vocês vão ficar com isso tinindo, tá? Dito tudo isso, pessoal, ó, aqui seria 10, porque 2 vezes 5, 10. Aqui também 2 vezes 5, 10. A demanda, vocês, vou colocar no 5. Esse item também vale 5. Esse item vale 10. 1 vezes 10, 10. Aqui 20. Aqui 10. E aqui 10. Se a gente somar a nota de vocês, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. Na minha, olha aí, já tinha um 8 aqui que eu tinha usado antes. Na minha avaliação, se fosse eu fazendo a ficha de vocês, eu teria dado 8. Eu conversaria com a banca sobre o estouro de tempo, teria o risco aqui de descontar ou não, dependeria muito do que a banca combinasse na hora, tá? Mas esse é um problema que eu acho que vocês resolvem. Mas eu avaliaria vocês, eu preenchendo essa ficha sozinho, eu preencheria nessa dinâmica aqui, tá? Eu usaria esses itens, eu vou dar um print para vocês aqui, para compartilhar com vocês, e aí vocês podem também depois bater um papo com o professor de vocês e mostrar como que teria ficado e etc. Dito isso, sou todo aberto a dúvidas, digam.